Preste bem atenção no que diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3 diz assim: mas a serpente era mais astuta, ou era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E disse esta mulher: portanto Deus vos disse, não comerás de toda a árvore do jardim? É uma pergunta. Preste bem atenção, por favor, atenção. A serpente, que estava naquele momento sendo um instrumento maligno, era o próprio Satanás agindo ali no jardim. Ele pega um momento que Eva está sozinha e faz uma pergunta, dizendo: ô Eva, como é que Deus disse? Deus disse que vocês podem comer de todas as árvores? Ou comer do fruto de todas as árvores? Eva então responde: Deus disse que nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim, porque disse Deus, dela nem comereis, nem nela tocareis, para que vocês não venham a morrer. Irmãos, entendam o seguinte: como Satanás não pode ferir a Deus, tocar em Deus, ele encontrou um meio. E que meio é esse, pastor? Ele usa quem Deus ama. Ele tenta ferir quem Deus ama. Já que ele não pode ir direto contra Deus, ele faz com que o homem sofra. Porque fazendo o homem sofrer é uma forma dele tentar atingir o coração de Deus. Entende isso? Essa mesma estratégia o Satanás usa até hoje. Quando você tem aliança com Deus, quem tem? Quando você tem aliança com Deus, ele não pode tocar em você. É a Bíblia Sagrada que diz que ao nosso redor, como um muro, servindo como muro de proteção, há uma palavra hebraica para isso, eles chamavam sebe, que é uma cerca. Ao nosso redor estão os anjos de Deus. A colocação que a palavra de Deus faz sobre isso é explicando que Satanás e seus demônios estão ao nosso derredor, ou seja, num círculo externo, por fora dos anjos. O Senhor ordenou que sobre a nossa vida houvesse proteção. E a única forma que Satanás tem de nos atingir, eu diria duas principais, é quando eu ou você quebramos a aliança através do pecado. Isso dá legalidade ao mal agir. Mas quando você está em aliança com Deus, ele não pode tocar. Então ele vai fazer o quê? Usar pessoas que você ama, atacá-las, para que através disto você sofra. Esses dias eu estava pregando e dizendo que a mulher cananeia, a mulher cirofenícia, ela chegou para Jesus e ela disse: o quê? Tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela não estava endemoniada, era filha, mas ela estava sofrendo. Por tabela nós sofremos quando alguém que nós amamos está sofrendo. Então, sabendo disso, Satanás continua usando essa mesma estratégia, fazendo essas pessoas sofrerem, ou usando essas pessoas contra você, para te machucar, para te magoar, para que através disto o seu coração fique manchado e você perca acesso à graça de Deus. Tá claro? Ele usa, e qual a estratégia que ele usa, pastor? São algumas. Vamos tentar identificar aqui algumas bem rapidamente. Primeiro, a manipulação da verdade. Note que ele não chega para Eva e diz: ei Eva, eu sou Lúcifer,
Eu sou Satanás, eu sou o inimigo de Deus, eu fui um anjo de Deus que pecou contra Deus e caiu, e agora eu estou aqui para tentar destruir sua vida. Ele não faz isso, não fez na época e não faz hoje. Ele chega de maneira sorrateira, que você precisa ter muita atenção para perceber que é uma ação maligna, senão passa despercebido, queridos. Quantas vezes você esteve em guerra espiritual e não percebeu? E agiu como se fosse uma coisa normal. Eu vim agora, irmãos, ali na Avenida Tocantinha, quando eu vinha para cá pro Retiro. ainda tô com o Retiro ainda, né? Pra gincana jovem. Irmãos, acredita que toda vez que eu vou subindo aquela lá, quem sabe, né, conhece ali a Moema, essa subida da Tocantinha, né? Eu sempre subo aquilo ali de farol alto, para o pessoal perceber, ciclista, motociclista, pedestre, ou mesmo os carros que atravessam a transversal, perceba que estamos na principal e tem um carro. Irmão, você acredita que quando a gente estava passando, um cara passou na minha frente, de vez, né? Cadê, Juninho? Eu dei graças a Deus o ABS, porque se não tivesse, tinha batido. Irmão, faltou nada, certo? Quando eu vi aquele vulto, você só vê aquele vulto, né? Vum! Freio, tudo mesmo, o carro chega, se amarrou, né? Não faltou 1 metro para me bater nele. Tinha arrebentado talvez até ele, o motorista. Eu falei, tá amarrado, tá repreendido. Desviei, quando voltei, continuei aqui na minha mesmo, um motoqueiro de aplicativo, né? Um motociclista de aplicativo, buzinou para mim, fez assim, né? Dizendo assim, não, era de transporte mesmo, dizendo assim, oh, cara doido, cara. Eu falei, não é. Irmão, quando eu acabei de falar, outro motociclista entrou na minha frente e freou. Eu quase que bato na traseira dele. Aí o que estava falando comigo falou, ô, seu doido, não sei o que, você reclamando com o rapaz. Às vezes parece que coisas como essa são coisas naturais. Podem ser, mas em outras não. São guerras espirituais que você tem que estar atento. Esta é uma das razões pelas quais nós temos que orar constantemente, pedindo a graça de Deus, pedindo a paz de Deus. O pastor olhou para mim e perguntou, tomou remédio da pressão? Eu digo, estou tranquilo, está tudo em paz, está tudo certo. Mas estava mesmo. A gente fica chateado porque fica, certo? Mas são guerras. Às vezes a pessoa, ela solta uma piadinha que é só aquilo ali que faltava para você explodir. E às vezes parece que é uma coisa natural e não é. É uma tentação maligna. Mas pastor, essa pessoa, e se eu disser para você que até os crentes são tentados pelo capeta para perturbar os outros? Não, pastor, leia Pedro. Leia Pedro. Quando não é a carta de Pedro, estou falando a ação de Pedro, né? Jesus disse, eu volto para Jerusalém, lá você entregue na mão dos pecadores, vão morrer. Quando Pedro escuta que Jesus está dizendo que vão morrer, ele entra na frente e fala, não vai não. Olha, Jesus disse, arreda, Satanás. A gente costuma falar para trás de mim, né? Você não cogita das coisas de Deus, não cogita, você não entende, você não está interpretando de maneira correta, certo? Pedro ali foi usado pelo diabo. Por quê? Porque estava tentando barrar a obra de Deus. Mas ele não é de Deus, ele era de Deus, mas ali ele falhou. E não precisa ser um grande pecado, uma grande falha. Não, basta uma ação sem sabedoria. Basta uma ação sem sabedoria, você pode ser usado para atrapalhar. Entende o que eu estou falando? E é muito complexo isso. Então Satanás usa isso, a manipulação da verdade. Ele não chega mostrando quem ele é, ele tenta manipular. Depois, o que ele faz? Certo? Ele sempre, se a manipulação da verdade não funciona, ele entra com a mentira. Ele falou para Eva, não morre não. Porque a Eva disse, né? Se a gente comer, a gente vai morrer. Ele vai falar, morre nada, conversa, morre não. Não, pode ir. Você é desses que vai nesse tipo de conselho, né, irmão? Né? Por exemplo, a pessoa está lá com o fio descascado, a outra fala assim, não, pode pegar e emendar.
Fio descascado?